Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos no canal do professor Orlando Júnior e nós estamos tratando aqui sobre comunicação e marketing pessoal. E o que é que vem a ser essas duas palavras maravilhosas, comunicação e marketing? Vem a dizer, vem a falar como a gente se comporta, como a gente fala, mas não falar por falar, falar para convencer, falar para persuadir, a partir de um testemunho pessoal. É assim que é. Nós precisamos criar uma mentalidade, e essa mentalidade pode ser trabalhada para você, que é aquela definição aristotélica, que toda a afirmação ela tem que ser casada com uma prova. Não se admite afirmações sem provas. De formas que quando a gente fala em comunicação, a gente fala em segurança, a gente fala num pensamento mais austero, mais escorreito, mais sincero, mais baseado não apenas nas intenções, mas nas informações. Informações que a gente tem que ter a base para apurar a sua veracidade. E eu aproveito esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre as meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele escreveu essas meditações pensando em como melhorar a sua própria comunicação, em como trabalhar suas tropas, uma vez que ele passou parte do governo dele, do reinado dele, disputando batalhas, e escreveu para si, para se incorporar, para se motivar às meditações. No futuro, essas meditações tornaram-se livros, e destes livros eu colhi aqui algumas frases que eu quero conversar com você. A primeira delas diz assim: faça poucas coisas e ainda assim faça de maneira bem feita. Quando a gente vai fazer alguma coisa, você tem que trabalhar para não se dispersar. Você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Você tem que ter um ânimo para isso. Você tem que ter uma palavra muito utilizada na comunicação que se chama disciplina. Isto é, eu vou me preparar, eu vou me organizar, eu vou me embasar para alcançar esse sucesso. E uma forma de trabalhar isso é evitar focos divergentes. A pessoa vai fazer uma coisa e ao mesmo tempo ela quer fazer 10 coisas e de maneira que não fará nenhuma bem feita. E o nosso amigo Marco Aurélio, ele diz assim, faça poucas coisas, eu diria, faça uma coisa de cada vez. Se concentre, nessa coisa tem que ter um começo, um meio e um fim, como se fosse um discurso. O discurso não pode ser interrompido sem uma conclusão. A conclusão não pode ser encerrada sem um pedido. Não faz o menor sentido as pessoas falarem e não chegarem a uma conclusão prática. Então, Marco Aurélio, nesse aspecto, ele nos ajuda na nossa comunicação. Você vai fazer um discurso, vai fazer uma apresentação, você deve se preparar para isto. Eu recomendo nos meus cursos que os oradores, como se eles fossem mágicos, eles têm que ter muitas informações na manga. Muitas histórias, muitos fatos, tem que ter uns apontamentos muito bem feitos. E hoje a gente goza das agendas ainda que a gente escreve, dos planners, mas também tem os smartphones, onde você vai reunindo uma série de conhecimentos para serem dados, ofertados no momento oportuno. É como se você abrisse um livrão de notas e ali colocasse por assuntos sobre política, sobre economia, sobre motivação, sobre vida empresarial, sobre vida espiritual, e nesses campos você vai nutrindo de muitos assuntos, de maneira que aonde você chegar, você terá aquela base de informações que você já leu antecipadamente, você já fez um resumo, você tem aquilo que a gente recomenda lá atrás. Lembra? Quando você vai falar, você deve evitar ler quando você fala. Mesmo agora, eu fiz os apontamentos. Então, uma frase que vai me render esses 8, 10 minutos conversando com você. E como é que a gente chega nessa frase? Essa frase é chegada depois que você lê um livro, depois que você faz um resumo,
procura resumir 10 capítulos em um capítulo, procura resumir esse capítulo em 10 frases e 10 frases depois numa frase e uma frase numa palavra. De tal maneira que quando você olhar aquela palavra, há um start, há um gatilho. Ali a palavra passa a ser um gatilho. E aquele gatilho, então, como se fosse uma metralhadora, um pente com muitas balas, vai sendo articulado, vai sendo trabalhado para que a assistência se sinta nutrida. Entende o que eu estou lhe dizendo? E aí vale a recomendação de Marco Aurélio. Vai fazer uma coisa? Faça uma, mas faça muito bem feito. Seja bom naquilo que você faz. É mais ou menos como alguém que vai assistir o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil tem muitas atrações de pessoas que só fazem uma única coisa. É ou não é? Então o sujeito é um malabarista. Ele está lá, ele vai ser o maior malabarista do mundo. Ele faz aquilo. Outro faz outra coisa. Então, o que torna aquela pessoa excelente para que o Cirque du Soleil o contrate é ele ser bom naquilo que ele faz. E nós vamos aqui trabalhar e vamos seguir. Daqui a pouco eu vou fazer uma aula prática para que você seja bom naquilo que você faz, usando aquelas 3 ferramentas que você conhece e que nós vamos agora trabalhar também. Então, no próximo segmento, você tem que nos acompanhar e você vai assistir essas expressões práticas, como tornar toda essa teoria numa versatilidade, numa fonte de resultados que você poderá trabalhar com você mesmo. Nos vemos por aqui, porque eu quero você 100% melhor. Sucesso!